Começando mais um estudo semanal aqui para a semana do dia 8 de julho. E antes eu começo a falar a minha análise para essa semana, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Então clique embaixo no botão para se inscrever e bora lá pro gráfico. Vou fazer uma revisão rapidinha aqui de quinta-feira, de sexta, tá? Porque eu não tinha feito, não postei aqui no YouTube, porque foram dias bem ruins mesmo. Então, bora aqui falar em relação ao dólar primeiro, quinta-feira e sexta. Sexta, inclusive, dia de payroll. Então, vou falar desses dois dias praticamente junto, porque foram dias bem ruins. Dólar aqui graficamente no macro, né? Importante ressaltar que o movimento aqui de quarta foi muito forte essa queda. E aí, lá no tempo gráfico diário, chegou a acionar um padrão 1, 2, 3 de venda. E se o candle de quarta-feira rompesse a mínima, né, na quinta, a gente ia confirmar esse padrão aqui de candles. E aí, voltando para os 5 minutos, o que a gente teve aqui? Os 5 minutos na quarta-feira abriu com um gap bem esticado, um gap de 40 pontos, isso é muita coisa, fora do normal do dólar. Aqui em região de Keltner, ou seja, bem esticado em tempos gráficos menores, maiores, então pensar em compras aqui do jeito como abriu era extremamente perigoso, pensar em contratendência, porque já chegou praticamente já avançando o terceiro nível de canal. Mesmo que isso aqui seja uma fronteira, procurar contra-tendência é um viés assim de manada. Muita gente tenta caçar contra-tendência e às vezes acontece isso aqui, do movimento voltar a cair e estopar, mas um cair que não consegue tanto mais. Tanto é que travou justamente essa região, que era um caixote que eu tinha, exatamente dessa troca de polaridade que nós tínhamos aqui. Então o dólar chegou a travar nesse fundo, importante. Se eu for marcar do primeiro candle para baixo, a gente vê que é região de primeiro alvo só, não era 100%. Travou, não tem confluência para reversão, não tem, tá? Sem reversão. Movimento faço back, vou vender? Claramente não, o movimento está muito esticado nessa região de Keltner, eu não vou vender. E aqui como as médias estão, também não vou. E é engraçado como que a gente vai percebendo característica de ativos, né? Já que eu tô fazendo backtest do Nasdaq, eu tô vendo que se isso aqui fosse Nasdaq, é capaz de voltar a cair. Porque lá eu não estou considerando Keltner, porque eu vejo que lá que cria muitas tendências. Mesmo que a média 50, 80 e tempos gráficos maiores esteja esticado, tende a criar tendências. Então aqui nós não estamos em Nasdaq, é dólar. O movimento travou nesse fundo aqui, poderia até pensar em talvez em fraqueza da média de 9, só que não teria risco retorno para 20. Passou por cima, fez pullback, só que pullback aqui até poderia ser gatilho de compra, né? Esse candle 34 aqui, só que sinceramente quando está nessa forma que chegou em Keltner e na segunda linha de Keltner, o movimento tende a ficar muito estranho. Então, se vocês forem puxar graficamente, todas as vezes que fica nessa região trabalhando aqui, fica muito estranho. E no geral ficou um dia estranho. Chegou a subir, mas subiu aqui pouquinho. Nem chegou a testar a máxima do dia, nem testou 80. Então, o movimento depois do volume caiu muito e fechou praticamente com as médias sem tendência. Então, quarta-feira nós tivemos um movimento forte nesse do dia. Tentou fazer praticamente a anulação desse movimento, mas não corrigiu, nem tentou fechar um pouco do gap e travou bastante. E aí fechou com as médias menores praticamente sem tendência. Eu comentei aí que para a sexta, a 80 e a 200 seriam médias importantes. Só que do jeito como chegou em Keltner, é um costume do ativo ficar travado, né? Depois, alguns dias, inclusive sexta, ficou assim. E aí na sexta-feira, dia de payroll, então sempre espero passar, né, a notícia, 30 minutos depois da abertura. A gente teve um gap de baixa que testou novamente essa região, muito importante. O primeiro candle foi um candle até de força compradora, porém com muita rejeição. As médias menores sem tendência, não vejo nenhum setup aqui de análise técnica que eu já backtestei, nada. E aí o movimento foi lá pra cima, teve a volatilidade da notícia que foi esse candle, só que foi um candle que foi buscar aqui e buscou fundo, só que não andou. E aí depois a gente começou a ver código de barra, foi força compradora, vendedora, compradora e subia. Movimento muito estranho. Começou as médias alinharem aqui. Acho precoce caçar em compras aqui, sendo que a gente está na cara da média 200. Tentou passar pela média 200, até esticou, só que não tem contexto para reversão, infelizmente. Um dos fatores importantes do LS não está ativo. Então, o movimento simplesmente travou nessa região que eu tenho um caixote preto. Inclusive, esse caixote preto é uma região lá de trás, que era uma máxima importante que nós tínhamos, que aqui acabou se tornando uma região de troca de polaridade, né? Nossa resistência. Respeitou, foi um rompimento falso, fez um padrão 2, 3, infelizmente sem contexto para reversão, e voltou forte. Voltou forte, mostrando que as médias realmente estão sem tendência. E aqui, então, a gente confirma então essa possível lateralidade.
Só que no fim do dia tentou fazer um rompimento, só que esse rompimento a todo momento aqui não saía dessa região desse fundo. Então eu não posso confirmar que esse rompimento foi um rompimento verdadeiro. Pode ser um rompimento falso e a gente pode ver o retorno dessa região para dentro dessa lateralidade aqui. Então, assim, sinceramente, quinta e sexta, sem o que fazer, infelizmente, aqui pela análise técnica. O Renko deu oportunidades, mas não vou comentar aqui do Renko hoje. E aí, falando em relação ao índice de quinta e sexta, mesmo cenário também ruim, comentei dessa probabilidade, não esperava que fosse tão ruim assim, mas acabou sendo. A região que o índice está é uma região aqui de defesa vendedora, e é normal que venha defender, porque no macro diário, tá? Nós temos essa LT passando aqui, e aí é a região de resistência. Então o movimento saiu lá do fundo e subiu, e está nessa região de resistência, força vendedora, importante. Chegou na nossa querida VWAP de maio, que eu vou falar mais dela depois, relembrar sobre ela. Enfim, era a região aqui importante. E aí na quarta-feira nós tivemos aqui um movimento que fechou com as médias menores sem tendência, ainda dentro desse canal horrível aqui de alta, média de 200 tentando ancorar um movimento de alta. E aí na quinta-feira nós tivemos um gap de alta, porém o primeiro candle long leg doji, primeiro candle sendo assim, o movimento fica complicado no início do dia. E aí o movimento ficou horrível, fez um pullback, não vejo pelo menos nada a ser feito aqui. Teve notícia, se eu não estiver enganada. Na verdade, quinta foi feriado nos Estados Unidos, a questão do volume ficar muito baixo, né? Então eu já estava esperando esse volume baixo, fiquei de retaguarda aqui, não caçando qualquer coisa, muito perigoso. E a gente vê como que o movimento ficou, né? As médias menores aqui sem tendência, voltou, médias ainda sem tendência, e começou a cair aqui em forma de canal pra gente. Depois rompeu esse canal e ficou andando de lado em torno dessa média de 200 aqui, de uma forma muito, muito feia. Então aqui na parte da tarde a situação foi assim, um cemitério, tá? RIP. Quem tentou operar aqui, talvez caçando a operação da hora e tomou stop, isso aqui é assim, um cemitério de pessoas desesperadas. Esse movimento aqui é muito perigoso, muito tenso, com as médias aqui sem tendência, variação, volatilidade baixa, volume baixo, tudo ruim. E aí nada a ser feito, tá? Nada a ser feito, nem Renko estava dando oportunidade aqui. E aí na sexta-feira aí eu comentei, cuidado, porque fechou de uma forma muito feia. Temos esse canal de alta ainda. Isso aqui é uma região de troca de polaridade e tem essa região de pressão vendedora aqui em cima. O preço pode ficar travado. O primeiro candle do dia de sexta foi um long leg doji. Espera, né? Porque nós temos os payroll sexta-feira, média sem tendência. E aí teve o payroll. Payroll foi essa notícia aqui desse candle. Esse candle foi lá em cima, buscou a região de liquidez, voltou e fechou long leg doji. As médias aqui ainda sem tendência. E aí nós tivemos aqui um cenário que não vejo nada a ser feito. Até o Matheus Felipe comentou na hora que poderíamos até considerar, se for ver por corpo, né, um possível alargamento aqui. Podemos considerar, mas estava confirmando também um cenário meio de lateralidade aqui pra gente. E aí do nada começou uma força vendedora, cobertura do à vista norte-americano, né, depois do pós-feriado. Só que essa força não seguiu muito não, travou nessa região justamente de troca de polaridade. Voltou para o back agressivo, sem gatilho de venda, não fazemos nada. Passou por cima, voltou para as médias e essa bagunça aqui até o fim do dia. Então, sinceramente, análise técnica também não vi nada a ser feito aqui. E aí a gente tem a confirmação então dos dois em região de lateralidade. E será que essa semana vai continuar assim? E aí então, aproveitando para falar agora do estudo semanal, bora pro dólar. Tempo gráfico mensal, o que a gente teve aqui? Nós estamos na primeira semana de julho, né? Completamos a primeira semana. E aí o dólar tá fazendo um cenário, por enquanto, maravilhoso. Inclusive, assim, digno de moldurar. Porque esse padrãozinho aqui, na região que está, nossa, que coisa mais linda. Vamos relembrar o cenário como um todo, né? O dólar aqui, desde o início do ano, subiu. Então, nós tivemos 6 candles de alta. Não tem, historicamente, um fato igual a esse de 6 candles de alta, 6 meses de alta. Então, é o primeiro momento que temos isso, e geralmente, quando é a primeira vez, a gente não tem uma base anterior para ter uma ideia do que pode vir a acontecer. O que a gente pode presumir é que não é normal, então a gente não pode ter a convicção de que o movimento vai continuar subindo, às vezes até o contrário, porque está esticado por outros fatores também, outros indicadores que a gente consegue puxar um histórico e fazer um backtest para ver se respeita ou não. Então, a gente tem 6 meses de alta, junho fechou, inclusive, o maior mês aqui do ano, praticamente. Variação muito forte, uma variação que não tinha desde 2023, eu acho, início do ano passado, 2022, agora não estou lembrando.
variação muito forte, da máxima à mínima, foi um mês assim com muita variação. Só que outro cenário também que a gente vê que tinha aqui uma região de resistência, né, inclusive com liquidez aqui em cima, stop de quem estava vendido, e temos esse suporte. E aí saiu aqui dessa região desse fundo e só subiu sem fazer respiro, rompendo essa região. A gente sabe, né, eu falo como que é perigoso esses rompimentos sem respiro, porque geralmente são rompimentos falsos. Então a gente tem isso também, mais um fator aí para indicar que essa região não é mais região para se pensar em força compradora. E aí a gente tem também aqui a proximidade dessa região com pavio, né, desses candles aqui atrás, que é outra região importante, que foi onde o preço beliscou aqui nessa semana. E aí depois a gente teve essa rejeição já muito forte. Essa rejeição, por enquanto, está formando um candle bom, porque é um candle chamado de PFR, por enquanto, faltam mais 3 semanas, na verdade, para o mês acabar. E esse candle aqui praticamente já está quase anulando 50% do movimento de alta de junho, tá? Então, se eu pegar aqui, considerando daqui para cá, 50% está quase sendo preenchido. Mas se eu pegar do tamanho do candle até agora, que se formou daqui de cima até ali, e colocar de lado do mês de junho, a gente já tem mais que 50%, tá? Então, é que é um candle muito interessante, muito forte. Por enquanto o volume tá baixo, porque claro, né, o mês aí mal começou, mas aqui é uma coisa muito importante, muitas coisas importantes. E aí vem outro fator para relembrar. Setup do IFR do mensal ativado. A última vez que aconteceu foi na pandemia, e a pandemia foi um evento que, assim, foge de todos os padrões, é uma coisa talvez nem esperada, né? Não programada, historicamente. E aí aconteceu, então, outra vez que não tenha sido algo desse tipo, comparando com a pandemia, foi em 2018. Em 2018 chegou na região de IFR e depois corrigiu. Aqui também, em 2015, também foi assim, depois chegou a corrigir. Então, tende a corrigir. É um tipo de indicador que vai auxiliar e mostrar pra gente que graficamente respeita muito. Pode não ser a hora agora, mas que vai acontecer a correção, vai. Por enquanto já está acontecendo, isso é bom. Outra coisa importante, aqueles famosos preços bola que falam, né? Preço de milhar que fala também. 5,50. 5,50 era a região aqui mais ou menos, muito importante, que era próximo dessa máxima aqui. Passou. E aí, depois disso, um preço mais forte de todos, claramente, é R$6. Só que R$6 está lá em cima. Então, assim, pode vir a chegar? Pode, mas que tá esticado, tava. Então, 5,50 era um possível alvo. Já chegou, já passou, já pegou liquidez, tá esticado, enfim, vários fatores aí. E por enquanto tá começando a corrigir esse mês de julho. Então, assim, outro cenário que a gente pode usar, semestre. Semestre é um período muito importante. Fechou o semestre em junho. Talvez agora, nesse segundo semestre, venha acontecer a questão da realização. E aí entra outro fator também, se a gente for lembrar a aula de fluxo, né, questão de oferta e demanda, nem precisa saber muito de fluxo, mas a ideia básica de oferta e demanda. Vamos supor que aqui no dólar a gente tenha ainda, na verdade, não é que não tenha, mas até semana passada, antes de começar essa correção, quem teria coragem, na verdade, quem teria coragem de querer vender dólar, sabendo que o dólar está subindo nessa magnitude toda? E sem notícias positivas, quem teria coragem de vender dólar? Aí, se não tem vendedores, pensa comigo, se não tem ninguém vendendo, e ainda aparecem alguns compradores de topo querendo se proteger em dólar, como que esses compradores irão comprar se não tem ninguém vendendo? Claro que tem um ou outro vendendo, só que a questão é que cada nível de preço passa a ter poucas ordens de venda. E aí, se eu estou querendo comprar, ou eu aceito níveis de preço cada vez mais alto, vamos supor aqui que não seja dólar, vamos supor um celular que a faixa média de preço na região é R$2.000 e eu quero comprar, só que não tem ninguém vendendo. Ou eu aceito esperar esse preço baixar e comprar mais barato, ou eu vou aceitar comprar por R$2.700, R$13.500, R$4.200, vou ter que aceitar pagar mais caro. Será que eu vou querer fazer isso? E aí vem a questão do comprador. Será que o comprador vai querer nesses preços cada vez mais caros? E aí a gente acaba tendo essa situação, inclusive que eu estava vendo alguns fechamentos comentando de corretora, que muito dessa alta que teve nessas últimas semanas pode ter sido muito por isso. Falta de vendedor. E aí acaba pagando spread. O comprador tem que aceitar preços cada vez mais caros. Aí um preço só vai cair com algumas condições. Ou o comprador vai parar
e vai esperar o preço baratear um pouco, e aí passa a aparecer vendedores, ou a gente começa a ter defesa dos vendedores aqui, realmente agredindo, começando a aparecer muito vendedor mais do que comprador, jogando o preço cada vez mais baixo, ou a gente passa a ter um cenário aqui ou a gente passa a ter um cenário que os próprios compradores passam a ser agora vendedores. Como assim? Quem está comprado, quando começa a sair das suas operações, está vendendo. Então começa a realizar, aparecer mais ordens de venda. Então aqui é uma região que muitas dessas probabilidades podem acontecer, favorecendo o movimento vendedor, tá? Então, junto com o gráfico, junto com essa interpretação de oferta e demanda, vários fatores aqui, e aí junta, e aí a gente pode ter essa correção maravilhosa que por enquanto está acontecendo. Então, o mensal tá maravilhoso, e aí agora vamos pro semanal. Semanal também tá a mesma coisa, olha o candle maravilhoso que fez. Se eu pegar da máxima com a mínima e colocar do lado da semana anterior que nós tivemos, praticamente foi maior, tá? Para confirmar aqui o que eu estou falando, vou pegar aqui do topo, no fundo, colocar do lado. Passou já, é como se fosse um engolfo aqui. Claramente não é engolfo, né? Porque o movimento, a sombra foi maior, mas teria que engolfar aqui. É um PFR, tá? Pré de fechamento de reversão. E nessa região aqui, mostra que isso aqui pode ter sido um rompimento falso, que pode dar continuidade. Sendo um PFR, se romper a mínima do que aconteceu durante essa semana, vai confirmar esse padrão gráfico. Espero que a máxima não seja rompida, porque a gente pode, claro, ter um cenário bem pior aqui, que é justamente formar o quê? Uma barra ignorada, subir e engolfar. Nossa Senhora, Deus me livre se isso acontecer. Espero que seja realmente um PFR que venha corrigir, cair, romper essa mínima, enfim. E essa subida aqui, até mesmo, deixa eu ver no mensal, a questão do Fair Value Gap, né, que às vezes eu até esqueço de comentar. Aqui no mensal a gente teve Fair Value Gap, inclusive foi o mês de junho, aqui. Por enquanto esse mês agora não fechou para confirmar, mas por enquanto tem o Fair Value Gap. O semanal tem também, tá? O semanal tem Fair Value Gap, nós temos esse daqui, nós temos esse daqui de baixo, alguns Fair Value Gaps importantes aqui para serem preenchidos. Então a gente teve uma volatilidade bem forte essas últimas semanas, desde ali de final de maio, bem forte mesmo, porque antes estava esse movimento super lento e aí começou do nada a subir, volume muito forte, justamente nessa região aqui, ó, essa região muito importante que estava querendo formar um fundo duplo. Começou a romper isso aqui, o volume começou a aparecer, e aí, região agora de liquidez importante, né? Enfim, o semanal aqui, em relação ao indicador, também estava esticado, atravessou a linha. Nós tínhamos a média 200 durante boa parte do tempo, desde 2023, há um ano atrás, servindo como resistência, e aí o preço agora rompeu ela. Aqui na situação agora eu não posso confirmar que agora ela pode servir de suporte, tá? Porque a média de 20 está abaixo. Justamente por estar abaixo, o preço tende a atrair um pouco aqui as duas. Isso aqui não é legal, a 20 abaixo da 200. Falam alguns que é preciso, né, da 20 estar acima para a gente ter uma confirmação de movimento de alta. Se quisesse uma tendência de alta, já que ela não está, então a gente pode ter um movimento mais de força vendedora. O IFR ainda está sobrecomprado, então o movimento está confluindo aqui para uma possível correção. E aí agora falando em relação ao diário, fez um 2-3 maravilhoso e outro cenário importante, que no diário do dólar, aqui no caso, chegou em Keltner, algo que não acontecia também igual à pandemia. Então, região de fronteira muito, muito importante. Outra coisa também, a gente tinha aqui uma deriva, e aí nós tivemos uma exaustão da deriva e está voltando agora para a LT desse canal, junto com a média de 20 do diário. E essa média de 20 do diário aqui ela é muito importante, porque ela aí vai ser a 200 dos 60, né? Então, nós estamos em região de que, por mais que a correção venha acontecer mais, aqui agora já é uma possível região de vamos parar um pouquinho, né? Vamos parar um pouquinho, porque a queda já foi forte, vamos travar aqui um pouco. Travar, tá? Porque aqui a 20 estava esse tempo todo sem ser testada, ó. Então ela tende a fazer um teste. Então se a gente vê um movimentozinho de alta nesses próximos dias, é normal. Só não quero que venha romper essa máxima. Então pode fazer isso aqui, um movimentozinho de correção e voltar e quebrar a média de 20. Porque é uma região de trava, tá? É uma região de trava, o movimento caiu muito forte. Nós temos aqui um gap que está aberto, tá? Um gap que deixa eu marcar aqui direito, na verdade. O gap aqui, ó. O gap está aberto, tem isso. Tem Fair Value Gap, tá? Fair Value Gap aqui preenchido. Quer dizer, aberto. Então, correção aqui seria até interessante se acontecer. Eu até prefiro que venha acontecer.
e aí depois volte a cair. E aí os 60 minutos a gente vê que é uma região realmente possível trava, trap zone inclusive. E aí por ser trap zone, nós estamos operando em tendências de tempos gráficos diferentes aqui opostas, né? E aí uma tá apontada para baixo, outra para cima, então uma região de possível trava. E ainda também essa queda foi tão forte que chegou a ficar sobrevendido no 60. Então por isso que uma correção é necessária. Aqui se eu for marcar LT, nós estamos em região de LT. Se eu marcar direito aqui, então agora eu vou tirar esse canal aqui e vou marcar por esse tempo gráfico, esse layout, peraí. Então marquei esse canal aqui atualizado, marcando esses fundos para lembrar que eu estou numa região de fundo importante. Então aqui no gráfico oficial também está. E aí, puxando aqui essa imagem, né? Essa região aqui roxa, né? Era a possível região de resistência que parece ser um rompimento falso. Eu vou deixar só nesse layout porque é uma região do mensal. Nesse layout aqui eu já tenho outras regiões marcadas. Assim que eu vou excluir. Eu vou tirar esse caixote aqui. Esse caixote já tá demais. Vou deixar o caixote lá de cima, que é a nossa região de resistência que não foi testado, vai que seja. E aí eu tenho essas regiões aqui que eu vou agora jogar pra frente, porque pode respeitar essa aqui de baixo também. E essa daqui que nós estamos agora também vou deixar aqui ainda e vou jogar pra frente, porque é uma região até interessante. Fora isso, eu vou deixar uma marcada aqui na frente. Pera aí. Copiar, colar. Aqui, porque pode ser a nossa resistência e nós podemos trabalhar numa possível lateralidade aqui nesses próximos dias, tá? Então o movimento está em trap zone no 60, região que está esticada também no 60, então talvez preciso uma correção aqui pra gente. E aí, deixei esses caixotes aqui, recomendo. Esse canal, tá? Aqui realmente mostra que foi uma exaustão dessa deriva e aí voltou. Então aí nos 5 minutos a gente tem aqui um cenário, por enquanto, indicando uma possível trava nessa região. O gap de amanhã pode ser um gap que volte para essa região, tá? Então, porque aqui tem muita confluência para possível trava. Se não acontecer isso e romper aqui, tudo bem, mas está esticado no 60 já. Eu quero que realmente caia por tempo gráfico do diário, semanal, mensal, etc. Mas o 60 já está aqui esticado um pouco e nós temos Kelt na equipe também bem próximo. Aqui em relação, deixa eu ver, a VWAP. A VWAP do mês anterior, inclusive, que é um padrão muito relevante, né? Deixa eu ver se eu tenho inclusive marcado lá embaixo. A VWAP de maio nem chegou a ser testada. A VWAP de junho, eu vou ter que marcar ela também. Porque, deixa eu ver aqui, copiar e colar, deixa eu ver qual o preço que ela estava. A VWAP de junho está aqui, então tá bem próximo do preço, 70 pontos mais ou menos, em 5,398. Então, nós estamos aqui com a VWAP nessa região, a VWAP de maio está lá embaixo. Então, a de junho e de maio, elas não foram testadas nos últimos dias, que é uma coisa bem atípica de acontecer. E aí, o índice chegou a respeitar já com a VWAP de maio, e aí o dólar vai que chegue, né? Tem esse fator também de estar muito longe das VWAPs. Aqui, então, pelos 5 minutos, nossas regiões aqui de possível alvo agora ali embaixo. Então, alvo não para essa semana, né? Porque talvez pode travar essa semana, porque chegou a esticar muito essa queda. Mas aqui a gente vê que tem muita coisa para confluir. Se eu for marcar a retração, por exemplo, dessa pernada toda aqui, deixa eu colocar nos 60 minutos, desse fundo com esse topo, a gente vê que também é região de 50%. Então, é uma área de muita força aqui, de trava, tá? Então, atenção em relação a isso. Se eu pegar dessa última pernada com o topo, o 61 praticamente já foi rompido, tá travando realmente nessa região aqui. Então, o dólar, preço bola também, voltou para 5,50, que antes era uma região de resistência, agora passa a ser uma região de suporte. Então, outra coisa também para tentar travar o preço aqui. Então, por isso que eu não tô muito assim, nossa, esse dólar vai criar tendência. Tô achando que por enquanto vai ficar realmente lateral. Então, lateral aqui, enquanto não confirmar uma saída dessa região. E aí, falando agora em relação ao índice, outra coisa que eu tinha esquecido, um padrão muito forte, que é o de bandas de Bollinger, né? Padrão aqui pelo semanal, que a gente vê que tá bem travado e respeita muito no semanal. É aquele padrão fechou fora, fechou dentro. Aqui, por exemplo, nesse período, quando a gente teve o fechou fora, que foi aqui, quando acionou a mínima, que foi aqui, o negócio só caiu. O primeiro que fechou dentro, né, que realmente foi um dentro e ainda por cima positivo, depois a gente teve um movimento de correção, tá? E aí travou de novo. Essa trava aqui, deixa eu tirar os estudos novamente, a gente teve o movimento de novo, confirmando nessa semana aqui, que inclusive na época eu até comentei lá em abril,
falando que se a semana seguinte houvesse um rompimento da máxima, a gente poderia ter uma tendência padrão muito forte. Aconteceu justamente isso, e aí a gente teve, né, subiu. Esse, inclusive, depois que fechou dentro, até tentou corrigir, mas não conseguiu dar sequência. Esse outro veio fechar fora de novo e rompeu máxima, e aí agora nós temos essa semana fechando dentro e ainda com candle negativo. Então, se tiver a confirmação do rompimento dessa mínima, a gente pode ter um retorno. Então, as bandas elas são muito interessantes e a gente teve uma abertura bem forte aqui dessas bandas, abriu bem para cima, indicando um início de uma tendência. E aí, geralmente, depois desses movimentos, uma correção até provável que venha acontecer, como aconteceu aqui, ó. Ela abre e depois ela começa a consolidar e até mesmo voltar quando indica uma possível lateralidade. Então, tem essa questão também das bandas aqui de Bollinger. E aí, falando do índice, aí bora pro Ibov primeiro, lá pro mensal. Aqui pra gente ver o que tá acontecendo. O mensal tá tudo acontecendo conforme esperado, né? O cenário maravilhoso aqui, bem tranquilo, né? De analisar tecnicamente. Venham, assim, analisando até de forma bem correta para ter um tempo. E aí, por enquanto, perfeito. E ainda projeção de subir bem mais a longo prazo. A gente tem aqui, lembrando, coisas que eu já venho comentando já tem muito tempo, né? Eu já venho fazendo estudo semanal, não é de agora, eu faço desde o início de 2022, então uns 2 anos aí. A gente tem aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, só que de continuidade, porque é um movimento de alta. E aí esse movimento aqui, que durou praticamente 3 anos, teve então a linha do pescoço, que era aqui, e aí o movimento subiu, e esse fundo aqui confirmou pra gente, deixa eu ajudar aqui e puxar, um segundo toque, né? Então nós tínhamos um segundo toque, mas nós tínhamos 3 toques de topo, poderia ser um canal aqui. Esse fundo veio a subir até de forma esticada, muito esticada. Tivemos aqui nessa época 1, 2, 3, 4 meses seguidos de alta. E aí eu falei que isso aqui não é bom, tá? Não é bom. Para romper essa região tem que fazer um respiro, que era o que eu esperava que o dólar viesse fazer. Só que o dólar simplesmente rompeu a região de resistência sem fazer respiro. Aí tende a ser rompimento falso. Então a gente teve aqui um respiro. Esse respiro foi ancorado por retração, por médias, por tudo aqui. E subiu. E aí a subida foi confirmada com um candle de ignição bem forte, seguida por outro, e aí nós tivemos o rompimento dessa região, pegou a liquidez, a confirmação, e ainda por cima renovou máxima histórica. Só que já chegou a subir muito. Então foram 2 meses de muita alta aqui, teve alta forte. E aí esticou também no mensal, no semanal, no diário, 60, etc. E aí esticou a ponto de vários fatores pra gente indicar que uma correção era necessária. IFR, Fair Value Gap, alvo de projeção. Temos aqui pernada 1, 2, 3, A4 tinha que acontecer. Então, correção era necessária. E aí o movimento começou desde o primeiro dia do ano, sequer tocou a máxima do ano passado. Começou a corrigir. Mês de janeiro foi muito forte, mas foi um forte que não chegou a renovar a mínima de dezembro. O mês de fevereiro foi horrível, mês de março também, nada de renovar a mínima de dezembro, até que abril renovou, mas foi uma renovação muito travada. Então, até esse momento, a gente vê que a correção está saudável, a correção não está forte, a correção é que está assim, tranquila. E lembrando, as notícias estão assim, meio que exagerando, como se esse índice estivesse caindo muito ponto. Quando estava em alta, ninguém havia um cenário ruim de possível correção, mas agora que está caindo alguns pontos é pânico, né? Então aqui é uma correção tranquila, abriu, fechou um candle bem feio, aí veio maio já fechou um candle aqui um pouco assim, indicando uma força vendedora, só que tudo aqui precisava de correção, né? Nós temos um Fair Value Gap nessa região, tínhamos retração do movimento, enfim, precisava corrigir. E aí começou essa correção, até que de repente chegou junho, né? Junho, a mínima, chegou praticamente a cair mais abaixo de 120 mil, que 120 mil passa a ser pra gente um preço bola. Só que foi chegar nessa região e começou a voltar forte. E esse voltar forte aqui, junta então com a nossa retração de 61, junta com o preenchimento aqui do Fair Value Gap que nós tínhamos, junta com troca de polaridade linha do pescoço desse Yokoi, junta com aqui a onda quarta de Elliott e o primeiro nível de retração dessa pernada maior. Enfim, várias coisas aqui e formam pra gente um PFR do mês anterior. Então, mês anterior fechou um PFR
E eu falei que se a máxima for rompida, a gente tem a confirmação desse padrão nessa região, que pode dar continuidade ao movimento de alta. Dito e feito, por enquanto, primeira semana de julho, aí movimento de alta. Só que agora vamos ver, vai subir mais, é hora de subir ou possível trava. Aí, aqui vamos olhar outras coisas. Indicador aqui, a gente teve, né, um movimento de pico aqui em dezembro, tá corrigindo, e olha quem estava aqui embaixo, nossa média de 20, que também respeitou aqui. Então, ela está ancorando o movimento aqui. É importante ela, e desde que ela esteja dessa forma, a gente pode ainda assim, pode ser, talvez inclusive, agora um movimento de alta. Junta também com o segundo semestre do ano, e aí depois eu vou mandar para vocês o vídeo do Vlad, que aí ele tem um estudo estatística que puxa com dados de outros anos comuns a esse, que estatisticamente era para acontecer essa alta já no fim de maio, e aí até agora não aconteceu, então pode ser agora o momento, e aí é uma alta que tende talvez até chegar a renovar a máxima, e junta com o gráfico a gente tem essa possibilidade sim. Junta com o dólar, a gente tem essa possibilidade sim de uma correlação boa acontecer. E aí falando desse cenário aqui então, ancorado pelas médias, bonitinho, maravilhoso, e aí voltando aqui para esse layout, a gente tem aqui a possibilidade também de talvez ser uma LT passando, tá? Ancorando o movimento para jogar o movimento para cima, um possível canal aqui começando talvez futuramente se formar. Lembrando, isso aqui é tempo gráfico mensal, então precisa de 4 semanas para um candle fechar. E nós estamos na 1ª de julho, então agora vamos para o semanal, né, para facilitar a visão aqui. Então essas semanas aqui que nós tivemos de queda, foi uma semana meio assim, nossa, não para de cair esse índice, não para de cair, tava tenso. Foram 4 semanas consecutivas de queda, uma queda que gerou inclusive fair value gap aqui, que inclusive nós estamos aí preenchendo esse fair value gap. E aí a queda todo mundo, nossa, que queda horrível, não sei o que, não vai cair, não vai parar de cair mais. E essa alta aqui? Nossa, não vai parar de subir mais não? Pois é, muita gente esqueceu essa alta, que quase que esse candle aqui também foi de alta. E aí quase que fez um recorde aqui de várias semanas de alta. Então, falar da queda é fácil, mas num movimento bom, pouco se fala, né? E aí a gente teve aqui essa correção ao longo desse ano, está formando um canal. E aí nós tivemos um rompimento desse canal, que poderia ser um rompimento falso. Por quê? Porque veio de forma esticada. Às vezes isso aqui pode ser exaustão do canal, e aí volta para o canal. E pelo jeito como esse canal está sendo formado, né, que é, ó, para cima, tendência apontada para baixo, isso aqui pode ser uma bandeira de alta para a continuidade do movimento. Então aqui o cenário semanal estava bom para isso. E aí junta esse padrão aqui, 1, 2, 3 de compra, rompimento da máxima confirmado, e aí a gente teve a sequência, padrão confirmado e está subindo. Subindo até forte. Outra coisa também, se eu for pegar aqui bandas de Bollinger também, tempo gráfico, acho que é o... deixa eu ver... Isso é o semanal. Acho que na verdade é o diário, agora não tô lembrando. Mas enfim, essa questão aqui semanal, se eu for ver. A gente tem o fechamento fora, criou tendência. O primeiro que fechou dentro, esse ainda por cima positivo. O movimento tá voltando. E esse movimento tá voltando e tá chegando à nossa média aqui padrão de bandas, né? Que pode ser uma região de possível trava. Pode. Mas aí a gente tem que usar confluência. Temos mais alguma coisa aqui? Temos. A LT tá passando, ó. É região da LT, região de possível trava. Fair value gap foi preenchido. Nossa região aqui de preenchimento, fair value gap preenchida com sucesso. Se eu for pegar a retração desse movimento, 50%. 50% de retração. E aqui nós temos uma região que parece que está servindo como uma possível resistência, tá? Então pode ser uma região de travazinha saudável, nada exagerado. Em relação às médias, também pode. A média de 20 está ancorando como resistência. Então ela pode dar uma trave, um movimento, dar uma caída. Eu só espero que, conforme eu falei do dólar, não aconteça aqui no caso do índice um rompimento dessa mínima. Porque aí o cenário aqui vai ficar um pouco difícil. Mas ok, tá? Então pode fazer uma correção, fazer isso aqui, ó, movimento para cima. Como fez, deixa eu ver onde que foi que eu vi isso aí, inclusive. Semanal do índice ou mensal que eu vi. Acho que foi na verdade do dólar. Um movimento que faça... foi o dólar que fez isso aqui, quer ver? Acho que foi diário ou mensal. Mensal. Fez isso aqui.
O movimento fez um retorno, que estava com cara talvez que fosse renovar fundo, não renovou. Fez um fundo mais alto e aí acabou fazendo aqui um fundo duplo pra gente. Vai que faça isso aqui no Ibov. O Ibov, no caso, é semanal. Aqui, o movimento faça uma correção. Então, caia um pouquinho e depois faça esse movimento. Vai ser ótimo. E aí, nossa região de interesse passa a ser essa aqui, ó. Olha que região interessante. Toda essa região aqui, ó. Cheio de pavio interessante. E é por isso que eu vou marcar ela, tá? Vou marcar ela aqui nesse gráfico. Então, região marcada, região importante, considerem aqui, porque pode ser que essa semana nem faça essa correção que eu estou imaginando, simplesmente suba, e aqui vai ser a nossa região de possível trava. Aqui é uma região de alvo importante. Passou dessa, é máxima do ano passado, do final do ano passado. Mas aqui é região importante. Falando aqui em relação agora à VWAP, né? A VWAP do mês de maio e junho. Aqui. Deixa eu ver nesse gráfico, cadê? Ah, porque eu tô no Ibov. Volta aqui. Vamos falar do futuro antes. Algumas diferenças que acontecem, né? O semanal do futuro. A gente teve aqui um padrão já diferente nesse fundo, mas pouco importa, o movimento acabou respeitando. É região de confluência de qualquer modo aqui. Tinha Fair Value Gap também. Em relação ao diário, aqui é região de trava, ó, tá tentando travar nessa região. E aí, falando agora realmente da VWAP, o que a gente tem de VWAP aqui? VWAP do mês passado. Do mês passado, que é de junho e de maio. Lembrando, de maio não foi testada nos últimos dias, isso não é normal. O que aconteceu? Testou agora, região de possível trava. VWAP de junho, tá lá embaixo, não foi testada também. Possível nossa região aqui, vai que corrige, né? Imagina se fizer uma correção e o movimento voltasse em tudo. Pode ser. E aí eu vou marcar aqui essa VWAP para eu ter atenção. Vou colocar lá embaixo agora. Então, joguei a VWAP lá para baixo. Aqui de regiões de possível trava, vou deixar esse caixote aqui, porque foi onde começou esse canal de alta. Vou deixar esse canal de alta... Deixa eu ver se... Ah, porque eu tenho que atualizar esse canal aqui, porque o do Ibov tá um pouco diferente. Do Ibov tá diferente esse canal aqui de alta. E o índice também. Então, deixa eu atualizar aqui esse canal aqui. Dei uma ajustada aqui um pouco, então nós estamos ainda nessa região desse canal. Eu ainda tenho que deixar, vou até jogar lá pra cima um pouco. E esses caixotes aqui eu também tenho que deixar, porque nossa região de suporte, nossa região de resistência, parece que o preço está subindo em forma de caixote. Caixote, caixote, caixote aqui, caixote aqui. Então tá subindo em caixotinho. Então nós estamos aqui nessa região desse caixote. Região, né? Lembrando que de resistência aqui, muito forte. E lá em cima, agora nossa região de possível trava. E aí é isso que eu tava querendo marcar lá do Ibov, né? Que eu tava querendo fazer isso aqui. Aí no índice futuro eu vou jogar lá pra frente. Aumentar isso aqui e deixar aqui, porque se subir é nossa região de possível alvo. 60 minutos aqui então. Regiões importantes são essas. 5 minutos da manhã, não estou com expectativa, o movimento deve abrir dentro dessa lateralidade. Acho um pouco improvável que abra rompendo para cima ou para baixo, por enquanto não tem nada lá fora ou aqui que venha acontecer esse efeito, né? Então, por enquanto, deve abrir dentro dessa região e as médias estão sem tendência, então não estou com grandes expectativas, o mercado pode ficar bem feio aqui, inclusive. E aí, falando da VWAP, eu já marquei lá embaixo, então, por enquanto, são as regiões importantes. Eu vejo, sim, cenário de alta para o índice no macro e cenário de baixa do dólar, só que no cenário que eles fizeram nos últimos dias, o índice já fez a correção que precisava, né? E o dólar também está acontecendo. Então, na região que os dois estão, uma correção ou uma trava é importante, porque esticou um pouco. Os dois estão travando. Então, tá tudo ok. Notícia. A gente teve o payroll da sexta, né? O mercado até ficou bem travado aqui. E aí, essa semana a gente tem algumas coisinhas importantes, vamos ver aqui. Amanhã, segunda-feira, geralmente segunda tende a ser um dia mais tranquilo de notícia. A gente tem aqui Boletim Focus e o resto praticamente nada de interessante. Terça-feira, aqui tem depoimento do Powell. Não sei qual que vai ser o teor aqui desse depoimento, mas 11 horas, tomar cuidado, porque quando esse homem fala, tem que tomar cuidado. Mas, fora isso, nada mais relevante. Quarta-feira aqui temos IPCA nosso, 9 horas, importante. Já vai ter o gap ali reagindo, Candle também. E de novo, depoimento do Powell. E depois outra notícia marcada, nada. E aí, quinta-feira também, vamos ver, quinta-feira tem.
Quinta-feira tem e é importante, tá? Essa aqui é de causar volatilidade e às vezes até leilão durante o pregão. Lembrando que leilão durante o pregão você não consegue, se você está com a operação aberta, você não consegue cancelar, não consegue fazer nada. E se voltar, na hora que voltar, né, o normal, se tiver no loss, pula até o stop. Então tem que tomar cuidado com esse IPC aqui, que é a inflação lá nos Estados Unidos, tá? E depois, praticamente 9h30, então quinta-feira vai ser o foco por enquanto da semana. Sexta-feira não tem mais o nosso payroll, querido, de sexta, mas tem IPP, tá? Não é de trazer tanta volatilidade quanto o IPC, mas o IPP pode ser aqui interessante na sexta. Então é uma semana que no geral não tem tanta coisa igual semana passada, né? Que tinha feriado nos Estados Unidos, não sei o que é tanta de coisa que teve. Mas a gente tem aqui o foco da semana, que é a inflação. Inflação nos Estados Unidos. E aqui lá fora, como é que tá graficamente, tá? Como está graficamente? E aí, falando em relação ao S&P aqui, chegou a renovar a máxima, tá? Sexta-feira renovou a máxima de novo. Por enquanto, eu nem vou criticar esse S&P, espero que suba mesmo, porque pode favorecer nosso movimento de alta, então vai até a lua, tô nem aí. Mas se eu for tecnicamente operar, vamos supor, eu vou operar S&P Swing Trade, eu não compraria, tá? Sinceramente, aqui por vários fatores, tá muito esticado. Tem a questão da divergência lá, da setor de transporte, da teoria de Dow, né? Setor de transporte. Tem a calmaria demais do VIX, coisas estranhas aqui. E tem a questão da reunião do Fed de setembro, que tá na polêmica. Vai ser a redução em setembro ou não vai? Discutem-se ainda em relação a isso e estão apostando, inclusive, que vai ser em setembro. Enfim, surpresas até lá podem acontecer. Tem eleição nos Estados Unidos também, polêmica. Biden vai ou não vai realmente continuar como candidato? Eu não compraria essa região, infelizmente. Tá muito esticado, mas não para de subir, porque o índice setor de tecnologia não para, né? Então, Nasdaq puxou de novo. Deixa eu ver a NVIDIA aqui. A NVIDIA, pelo menos, não foi o fator principal do Nasdaq, tá? Então, assim, pode ter sido as outras empresas, porque a NVIDIA mesmo não ajudou nesses últimos dias. Então, Nasdaq puxou. Dow Jones está com divergência em relação a topo. O S&P está renovando o máximo e Dow Jones não está. Sendo que Dow Jones pega as maiores empresas. E aí o DXY, que é o dólar, lá fora, por enquanto, essa região aqui, inclusive, vou mudar o jeito como a LT está. Deixar assim. Está em região de LT. E olha quantos dias consecutivos de queda teve. 7 dias consecutivos de queda. Pode a correção acontecer. E aí, se tiver, a gente pode ter essa correlação. O dólar lá fora sobe, o dólar aqui também dá uma correção de alta. E a gente pode ter um cenário de alta de dólar aqui, uma alta que eu não espero que seja tão forte, uma correção normal só. Mas, por enquanto, realmente respeitando essa LT. Nosso EWZ rompeu a média de 20, mas ainda pode ser um rompimento falso e venha voltar e fique travado nessa região aqui, tá? Mas a 20 está muito longe da 200, a correção lá fora é necessária, inclusive nós estamos tendo divergência, né? Enquanto lá fora está parado, nós tivemos nosso índice subindo aqui e chegando na nossa LT. Lá fora não teve isso e tá estranho. Petróleo, ok, travado. O minério também ok aqui. Sempre olhar todos os dias, né, para ver como que estão os dois para interferir na Petrobras ou na Vale. VIX ainda tá numa calmaria que eu fico até com medo, muita calmaria. Juros americanos estão caindo bem, tá? Está quase, inclusive, rompendo essa LT aqui, que inclusive está muito parecido com o dólar lá fora. Então, LT é importante, pode ser que venha romper. E a média 20 está abaixo da 200, ó. A média 20 é abaixo da 200 e pode abrir para baixo. E a 200 aqui para cima, e aí dá um cenário de baixa. E se isso acontecer, quando os juros lá fora está caindo, que é importante que caia, a gente pode ver um cenário favorável aqui para acontecer também de cair, e também nosso índice vira subir, o dólar vira cair. Então, o contexto meio que tá tendo uma confluência para um cenário possível disso acontecer. O ouro tá parado, parado aqui nos últimos dias está na região da máxima, um pouco preocupante. Inclusive, talvez seja por isso que o índice deu uma travada nesses últimos dias. Fora isso, ok. Deixa eu ver aqui a Vale, por curiosidade. Cenário da Vale aqui. Respeito ao SLT, tem uma LT desses fundos aqui. Tá fazendo um movimento muito parecido com o nosso EWZ.
tá passando da média de 20 para cima, a 200 está longe, mas a região de troca de polaridade, esse fundo aqui, ó, deixa eu desenhar, tem um fundo aqui que a Vale lá fora rompeu, que era importante, pode ser nossa troca de polaridade, tomar cuidado. Fora isso, ok. E aí, deixa eu ver o que mais, eu acho que era só isso. Notícia, coisa de curiosidade não temos. Sexta-feira de payroll, apenas por curiosidade, a gente teve aqui, não é só payroll que sai, né? A gente tem taxa de desemprego, em média por hora, enfim. E a gente teve uma pra cima, outra pra baixo, etc. O que acontece? O payroll, na hora, né, que veio, o primeiro movimento foi de susto, porque veio acima. Só que a gente tem que interpretar. A do mês passado foi revisada. Então, ou seja, mês passado, vamos supor que veio 250. Revisou, não era 250, veio 218. Então, ou seja, veio menos do que esperado. E aí estava esperando 191, só que veio 206. Não é tanto assim, não é tanto acima. Aí vem aquilo, mês que vem pode ser revisado também. Não é 206, pode vir menos. E vem outra questão, taxa de desemprego veio acima. Ou seja, vagas criadas a mais, mas tem mais gente desempregada? Como assim, né? E aí, pelo menos o ganho por hora aqui tá pelo menos a mesma coisa. Então, tudo tranquilo nesse ponto. Então, só isso que eu tinha que comentar. Vamos ver como vai ser essa semana. E é isso. Semana que vem, então, eu volto pro estudo semanal. Depois da semana toda decorrer.